Há algum tempo eu venho tendo interesse de fazer um vídeo sobre esse assunto, que tem a ver com eu ter começado a trabalhar com edição de vídeo para a internet em 2015 e não ter ficado rico. E hoje, 2026, eu tenho uma percepção totalmente diferente das coisas que eu escolhi para minha vida, onde eu tive a oportunidade de crescer, porém eu não estava preparado e não tinha maturidade para lidar com aquilo, então eu acabei não aproveitando da melhor maneira. Hoje eu tenho 29 anos, sei que eu sou novo ainda, mas quando eu comecei a trabalhar com edição de vídeo, eu tinha 19 anos, então eu era muito novo. E hoje eu quero compartilhar um pouco disso com vocês, para talvez servir como um conselho para pessoas mais novas, ou então compartilhar algo que não só eu passo, né, mas muita gente passa por isso. Então, para quem não sabe, eu comecei a trabalhar na internet em 2015. Eu comecei a trabalhar com o Gordox, editando os vídeos, e era o começo disso tudo. Então, eu era novo, tava trabalhando com alguém que eu gostava, e para mim isso já tava bom. Como eu era fã do Gordox, para mim aquela oportunidade era a melhor possível. E realmente eu agarrei. Eu comecei a me aprimorar na edição, comecei a procurar referências ali de estilo de edição, né, que eu queria aplicar no canal dele. E cara, deu certo. Nos primeiros anos, eu lembro que a gente começou a fazer 200, 300, 1 milhão de visualizações nos vídeos. E aos poucos, por conta desses vídeos, a galera começou a criar curiosidade de saber quem que era o editor, né? Então, eu comecei a ganhar uma certa notoriedade no mercado por conta desses vídeos. O meu canal começou a ter mais inscritos e eu comecei a postar alguns vídeos. Pela primeira vez, os meus vídeos começaram a dar 10, 20, 30 mil visualizações. E com isso foi crescendo o meu canal no YouTube. Mas em meio a tudo isso, eu namorava na época, já era casado, né, praticamente, morava junto. Ela já tinha uma filha de outro relacionamento e eu descobri que eu ia ser pai. Então em 2017... ali no começo de 2017, eu descobri que eu ia ser pai. Eu tinha 21 anos. E, cara, isso foi um baque pra mim de uma forma, não é negativa, mas uma pressão de saber que eu ia ser pai e precisava de grana, precisava de dinheiro, precisava sustentar a minha família, precisava sustentar meu filho, dar conforto pra ele. Então, nesse período, eu comecei a focar menos nas minhas coisas do meu canal, que na época já estava acho que com 20, 25 mil inscritos, e comecei a focar simplesmente em trabalhar. Então o Gordox nessa época fazia 5 vídeos semanais de LoL e 3 de CS. Então eu fazia todos esses vídeos. Então toda a minha energia era dedicada a esses vídeos, pensando na minha família, no conforto que eu queria dar para o meu filho. E a reflexão que eu quero trazer para vocês foi essa. Nesse período eu estava em alta, o meu nome estava em alta, o que eu fazia no meu trabalho estava em alta, mas eu não soube aproveitar. Agora eu percebo isso, sabe? Eu percebo quantas oportunidades e quantas pessoas gostavam de mim e eu não aproveitei esse momento, não aproveitei essa oportunidade de crescer a minha persona na internet, de crescer sobre o mercado de edição que estava começando. Enfim, esse foi um grande ponto de atenção que eu não tratei com a prioridade que precisava, sabe? Quando meu filho nasceu, o meu relacionamento não ia tão bem. Eu tinha muita pressão, muita carga em relação à família, ao trabalho, muita cobrança de números, sabe? Então, eu me cobrava muito sobre números do canal, a quantidade de likes, de comentários, de visualizações, e sempre me cobrava estar fazendo algum meme, alguma coisa que as pessoas gostavam. E com isso, eu não dedicava tempo para aprender, para me aprimorar no meu próprio trabalho. O tempo que eu ficava no computador, eu usava exclusivamente para editar da melhor maneira o vídeo. Porém, eu não via conteúdo para me aprender mais, para me aprimorar, aprender novas habilidades de edição que iriam trazer valor para o meu vídeo. Eu pensava muito no dinheiro rápido, sabe? Tipo, eu precisava ali por conta da minha família, do meu filho, e por conta disso, por muitos anos eu negligenciei essa parte de conhecimento. Eu só aplicava aquilo que eu já sabia e tentava aprimorar ali, mas da minha própria cabeça, não procurava nada. E isso também fez com que eu perdesse de evoluir junto com o mercado. E cara, também a minha energia era totalmente distribuída para família, pagar contas, cuidar de um filho recém-nascido e trabalhar com edição. E cara, eu tinha 21, 22 anos. Era uma carga muito grande para um cara tão novo. E eu percebia que era um padrão totalmente oposto dos outros editores que eu conhecia. A maioria morava com os pais ainda, enfim, não tinha toda essa responsabilidade que eu já tinha.
Então, esses caras conseguiram focar em conhecimento, em se aprimorar. E, cara, hoje em dia, a maioria dos editores que eu conheço, que era daquela época, os caras estão muito bem, mas com merecimento. Eles deram o melhor deles, se aprimoraram, buscaram melhorar e evoluir, e hoje eu vejo que a maioria conseguiu estar num patamar de vida melhor do que o meu. E não comparando, não tendo inveja nem nada, é só comentando mesmo que são escolhas, né? Eu escolhi esse caminho que eu segui, e por conta disso, eu acabei não me desenvolvendo da melhor maneira. E quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer que, pô, me arrependo de ter meu filho. Não é isso. Hoje ele tem 9 anos, já vai fazer 9 anos. E não é esse é o ponto. É o ponto que eu não me aprimorei, não busquei melhorar e me contentei com aquilo. Tava na minha zona de conforto, tentava ali fazer o melhor com o que eu tinha, mas eu não me aprimorava. E cara, um pouco depois disso, meu filho ali tava com 1 ano e meio. Eu separei da mãe dele porque a gente não se dava tão bem mais. E logo após isso, a gente recebeu o diagnóstico que meu filho ele tinha autismo de suporte 2. Então, eu tinha acabado de separar, eu tinha acabado de receber um diagnóstico do meu filho de ter autismo. E em meio a tudo isso, ainda tinha as edições, tinha o trabalho de edição, que sempre me custou bastante energia. Não porque querendo ou não, era um trabalho de coisa engraçada, era um trabalho de comédia. Então, os vídeos tinham que ficar numa pegada legal. Então, eu não podia deixar os problemas da minha vida afetar o trabalho. Então, muitas vezes eu negligenciei as minhas próprias emoções para tentar manter tudo equilibrado, para manter meu filho bem, para manter minha vida andando, minhas contas pagas e os vídeos ficando legais, sabe? Então, nessa época, foi a época que eu comecei a tentar achar várias válvulas de escapes na minha vida. Eu já fumava maconha, bebia demais e nesse tempo eu comecei a beber mais, comecei a fumar mais maconha e me fechar nisso, sabe? Porque eu tava sozinho, morava sozinho, meu filho me visitava no final de semana. Eu comecei a mergulhar nesse mundo, comecei a sair pra festas e acabei deixando de lado essa parte do meu trabalho. Eu só cumpria meu horário, cumpria minhas obrigações. Final de semana eu saía e ia fazer outras coisas. E logo veio a pandemia, aí foi realmente o momento onde eu me afundei nesse sentido de levar mesmo essa vida de bebida, de drogas, mulheres. Acabei nesse momento usando isso como uma válvula de escape e por muitos anos eu fiquei nessa. Comecei cada vez mais me afundar nisso e é muito louco porque eu vivia uma vida normal, conseguia trabalhar, conseguia manter minhas contas pagas e tudo mais, porém aquilo sempre me travou, sempre fez com que eu ficasse naquele mesmo nível, nunca conseguia evoluir. Eu até tinha ambição, tinha pretensão, mas chegava no final de semana, eu saía e ficava muito louco. Então, eu usava isso como válvula de escape, porque, cara, pra quem tem um filho com autismo, sabe que você, não morando com ele, quando você não mora com ele, é difícil você manter uma relação de interesse, dele se manter interessado em você. Então, muitas vezes meu filho vinha, a mãe dele trazia ele pra ficar aqui em casa, ele falava que ele não queria ficar, sabe? Então, eu levava muito pro pessoal, eu sentia muito essa mágoa e às vezes ele tava lá em casa comigo e pedia pra ir embora. Então, muitas das vezes que isso acontecia, eu levava ele ou ele ia embora, eu sentia muito esse golpe e acabava descontando em bebidas, em festas, mulheres e saía, sabe? Conforme isso foi passando, o mercado de edição já estava se aprimorando. As pessoas a molecada nova que chegava já estava ficando bem melhor do que eu. Eu não conseguia acompanhar esse ritmo, sabe? Eu só era bom no que eu fazia, mas eu percebia que as técnicas e as coisas que eu era bom estavam ficando ultrapassadas. Então, cara, eu vivi essa vida empurrando com a barriga até 2025. Começo de 2025, eu tava vivendo de uma maneira horrível, assim, me sentia muito mal comigo mesmo, não me sentia competente no meu trabalho, não me sentia competente com a minha família, né, com o meu filho, e percebia que eu estava estagnado, que eu logo ia fazer 30 anos, que eu faço agora em 2026, e que eu não tinha um carro, eu não tinha um dinheiro guardado, eu não tinha nada. E muito por conta das minhas escolhas, dos momentos que eu tive para me aprimorar, eu
agi da pior maneira. Eu não tinha estrutura, não tinha maturidade, não tinha visão de ser quem eu poderia ser. Eu me via da pior maneira possível e me contentava com pouco. Pensava, não, já tá bom. E isso acabou me limitando e me jogando pra baixo de uma maneira que eu não sei explicar. Só quem passa por esse tipo de situação sabe o quão difícil é quando parece que você não é suficiente para as coisas boas. Parece que tudo que vem de bom pra você, você acha que, sei lá, é demais, você não é capaz, você não merece. E isso sempre me abalou. Então, em 2025 foi o ano que eu me converti para Cristo. Eu entreguei minha vida a Cristo e abandonei de vez tudo, cara, tudo. Eu parei de beber em março de 2025, então já faz mais de um ano. E eu já tinha parado de fumar maconha em 2024, então hoje em dia já faz mais de 2 anos que eu parei de fumar maconha. Mas algo que realmente mudou em mim foi meu estilo de vida. Eu fui para encontro com Deus da Igreja Videira e, cara, lá eu percebi o quanto eu me jogava para baixo, o quanto eu me via como uma pessoa que não merecia amor, que não merecia estar bem, que não merecia prosperar, uma pessoa que não merecia evoluir, e o quanto isso me afetava. Isso fazia eu ter escolhas erradas, eu fazia com que eu agisse de maneira equivocada, precipitada, no impulso. E a bebida, festas, mulheres, drogas, era uma válvula de escape muito grande para mim. E a partir do momento que eu me batizei e entreguei minha vida a Cristo, cara, a percepção que eu tinha de mim mudou. Eu nunca mais consegui viver aquela vida e eu assumi um relacionamento com uma mulher que sempre esteve comigo nesses momentos, sabe? Mas que eu nunca assumia ela, eu não tratava ela com o valor que ela tinha pra mim. E a partir desse momento, eu decidi que queria ter uma família com ela e que eu iria mudar. Então eu comecei a focar mais no meu trabalho, comprei alguns cursos de edição, me aprimorei em algumas áreas que eu precisava, me recoloquei no mercado. E hoje, cara, eu posso dizer pra vocês, eu não tô rico, de fato eu não tô rico, mas hoje eu tenho uma perspectiva muito melhor de vida, de profissão e de crescimento. Hoje sou casado, tenho um filho de 2 meses que, cara, chegou assim pra consolidar essa nova fase e a minha família é muito mais unida. Eu consigo ser muito mais presente, eu consigo ser muito mais feliz. Então, essa é uma reflexão que eu queria trazer aqui no canal, que é sobre a minha própria vida, momentos que eu não soube lidar com as dificuldades que minha vida trazia para mim e acabei descontando em prazeres momentâneos para tentar camuflar algumas dores e algumas frustrações comigo mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês aí que ficou até o final. O vídeo ficou bem longo, mas é isso, mano. Valeu. Falou.